Olá você que acompanha, compartilha, se inscreva aí em nosso canal. Bem-vindo aqui ao canal Arcano Lilo. A tônica do nosso canal, entre outros, é leitura e entre outras coisas, mas hoje nós estamos falando de leitura, nós estamos falando um pouco mais sobre literatura também e tangenciando aí através da leitura o mundo da filosofia. Não se esqueça de inscrever, de compartilhar para ajudar o canal a crescer, ok? Pois bem, esses dias nós fomos cumprir uma agenda aí na cidade de Volta Redonda e ali no estado do Rio de Janeiro. E entre um compromisso e outro nós tivemos a oportunidade de conhecer lá também, revisitar, que nós já conhecíamos, mas revisitar a feira. Ela tem uma grande feira livre aos domingos. É interessante, nós passamos um sábado e um domingo lá. E tivemos um tempo também de visitar uma pequena feira, que hoje é comum, é feira de literatura, feira de livros, na verdade, né? Uma feira de livros. Nessas feiras eles vendem muitas coisas assim baratinho, tem alguma coisa às vezes que não é do consumo da gente, né? Mas o professor ele vai, onde tem livro ele vai procurar, vai conhecer. E eu tive a oportunidade no intervalo lá de almoço de conhecer uma feira de livros num estabelecimento comercial lá dessa cidade, Volta Redonda que eu falei, e procurando alguma coisa que nos interessasse lá, eis que encontrei um livro de filosofia de Montesquieu. Né? Este livro aqui, o livro Cartas Persas, essa parte é uma parte do livro, na verdade, né? Volume 2, Cartas Persas de Montesquieu. O Charles Montesquieu foi um filósofo importante do iluminismo francês na Europa. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1689 na cidade de Bordeaux, na França. E é considerado então um dos grandes filósofos do iluminismo, sendo também um grande contribuidor desse pensamento iluminista ao lado de Voltaire, de Locke e também de Rousseau. Né? O Montesquieu viveu de 1689 até 1755. Ele é um filósofo social, né? E ele escreveu a obra-prima dele, o principal livro dele é Espírito das Leis, no qual ele sugere a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, que é o modelo que as democracias seguem pelo mundo todo até hoje. Praticamente todas as democracias são divididas assim. Ele é o precursor dessa sociologia francesa também. É interessante, o Montesquieu estudou biologia, estudou geologia, ele estudou física, ele publicou aos 27 anos uma dissertação sobre política, a política dos romanos na religião. Né? Ele publicou também escritos sobre ciências naturais, aí nessa parte de biologia, mas também entrou pelo campo do direito, né? Através da filosofia, falando sobre esse espírito das leis. E outra obra importante dele é justamente esse livro, Cartas Persas, né? É onde ele aborda assim, a questão da liberdade religiosa, mas também denunciando a exploração da igreja, denunciando o autoritarismo do então imperador. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de Montesquieu. Eu encontrei aqui, todas as cartas têm um sentido, têm um porquê, mas eu encontrei uma carta aqui, duas cartas na verdade, que eu gostaria de ler na íntegra para vocês, se vocês tiverem paciência.
Eu ficarei muito feliz se vocês comentassem depois o que entenderam, o que acharam, e a gente pode, através daí das mensagens, né, dos comentários, a gente abrir uma pequena discussão aqui em torno dessa temática, em torno deste filósofo também, e puxando aí um fio para a gente discutir outras coisas atuais que são importantes para a nossa sociedade. Carta 94 do livro Cartas Persas de Montesquieu. Carta 94 é Uzbek a Redi, em Veneza. Nunca ouvi falar do direito público que de imediato não se tenha começado a procurar cuidadosamente qual teria sido a origem das sociedades, o que me parece ridículo. Se os homens não formavam uma delas, se afastassem e fugiam uns dos outros, seria preciso perguntar qual a razão disso e procurar o motivo pelo qual se mantêm separados. Eles nascem, porém todos ligados uns aos outros. Um filho nasceu junto de seu pai e assim se mantém. Aí está a sociedade e a causa da sociedade. Então ele está dizendo que a sociedade começa na família, né? Um filho unido aos seus progenitores e assim perpetuando aí um encontro social, uma comunhão social, por assim dizer. O direito público é mais conhecido na Europa que na Ásia. Entretanto, pode-se dizer que as paixões dos príncipes, a paciência dos povos, as lisonjas dos escritores corromperam todos os princípios dele. Esse direito, como se configura hoje, é uma ciência que ensina aos príncipes até que ponto podem violar a justiça sem ferir a seus interesses. Que plano, Redi, querer para endurecer sua consciência, para predispor a iniquidade como sistema, baixar regras, formar princípios e disso tirar consequências. Então, como o governo criando um direito público ou criando leis e regras para controlar. Eu fiz um vídeo já há algum tempo na minha linha de vídeos de vídeo poesia, poemas do improviso. Eu falo que novas leis são criadas para nos escravizar. Me parece que tem um pouco a ver com essa carta aqui de Montesquieu. O poder ilimitado de nossos sublimes sultões, que não tem outra regra senão ela própria, não produz mais monstros que essa arte indigna, que quer dobrar a justiça por mais inflexível que seja. Me parece muito atual esse tema, ele dizendo que ao mesmo tempo que existe uma ditadura, já existiu uma ditadura, ou o imperador mandando em tudo, isso também se faz presente, essa ditadura, através de leis. Ela pode se fazer presente através de leis. Me parece ser essa a interpretação, é assim que eu estou interpretando aqui a carta de Montesquieu. Dir-se-ia, Redi, que há duas justiças totalmente diferentes. Uma que regulamenta os negócios dos cidadãos privados e que reina no direito civil. A outra que regulamenta as intrigas que surgem entre os povos e que tiraniza no direito público, como se o direito público não fosse ele próprio um direito civil, não certamente de um país específico, mas do mundo. Descrever-te-ei em outra carta meus pensamentos a respeito. De Paris, 1º da lua de Zilcadé, 1716. E aí vem então a sequência de onde ele está discutindo aqui o direito público, né? Direito dos cidadãos, essa legislação, enfim. E vem a carta 95, Uzbek ao mesmo. Os magistrados devem fazer justiça de cidadão para cidadão. Olha que conselho interessante que ele está dando aos juízes aqui, Montesquieu. Cada povo deve também fazê-la dele próprio para outro povo. Quer dizer, a justiça
a lei para todos, e assim, se um povo requer justiça, ele também tem que oferecer justiça. Se um juiz requer justiça, ele também deve oferecer justiça. Não, a lei funcionando para todos, né? Ninguém acima da lei. Interessante os conselhos de Montesquieu. Nessa segunda distribuição de justiça, não se podem empregar outras máximas que as usadas na primeira. De povo para povo, raramente é necessário um terceiro para julgar, porque os temas das disputas são quase sempre claros e fáceis de resolver. Os interesses de duas nações são geralmente tão diferentes que basta amar a justiça para respeitá-la. Não se pode agir com prevenção em causa própria. Não é a mesma coisa nas rixas entre cidadãos privados. Como vivem em sociedade, seus interesses são tão mesclados e confundidos. Há tantos tipos diferentes deles que é necessário um terceiro para resolver o que a cobiça das partes procura obscurecer. Há somente duas espécies de guerras justas: as que são feitas para rechaçar um inimigo que ataca e aquelas que têm por objetivo socorrer um aliado que é atacado. Não haveria justiça em mover guerra por disputas particulares do príncipe. Se isso fosse aplicado, nós teríamos menos guerras e mais justiça. Vocês não acham? A menos que o caso fosse tão grave que tivesse causado a morte do príncipe ou do povo que perpetrou o crime. Desse modo, um príncipe, tome-se aqui príncipe por governante, né? Ele está contextualizando para aquele mundo atrás, não só o mundo antigo, mas o mundo medieval também, o mundo do Renascimento também, o mundo renascentista, mas tome então o príncipe aqui como governo. Desse modo, um príncipe não pode mover guerra porque uma honra devida lhe foi recusada, ou porque houve atitudes pouco convenientes com relação a seus embaixadores e outras coisas semelhantes, como, por exemplo, não se concede que um cidadão privado possa matar aquele que lhe recusar a precedência. Então, só agredir, matar ou causar guerra, tanto no âmbito particular como no âmbito público, só porque a pessoa foi desrespeitada ou porque a pessoa não recebeu a honraria que esperava receber de determinado cidadão, pessoa ou nação. O motivo disso é que, com a declaração de guerra, deve ser um ato de justiça, na qual a pena deve ser sempre proporcional ao crime, se deve ter presente se aquele a quem se declara a guerra merece a morte. De fato, mover guerra a alguém é querer puni-lo com a morte. Do direito público, o ato de justiça mais severo é a guerra, porquanto pode ter o efeito de destruir a sociedade. As represálias pertencem a uma segunda categoria. É uma lei que os tribunais não deixaram de observar ao comensurar a pena pelo crime. Um terceiro ato de justiça, que deve ser o mais frequente, é a renúncia à aliança com o povo do qual se tem motivo de queixa. Essa pena responde àquela do banimento que os tribunais estabeleceram para eliminar os culpados da sociedade. Assim, um príncipe a cuja aliança renunciamos é eliminado de nossa sociedade e não é mais um dos membros que a compõem. Não se pode perpetrar maior ofensa a um príncipe do que renunciar à sua aliança, nem conceder-lhe maior honra do que selá-la. Não há nada entre os homens que lhe seja mais glorioso e mesmo mais útil do que ver outros sempre atentos em sua conservação. Mas para que a aliança nos una, é necessário que seja justa. Assim, uma aliança feita entre duas nações para oprimir um terceiro não é legítima e pode ser violada sem crime.
Então nós temos muitos exemplos aí na história contemporânea de países se aliando, muitas vezes até contra inimigos muito mais fracos, muito mais frágeis. Países se aliando aí em busca de petróleo, países se aliando aí em busca de diamantes, de ouros, de riqueza, contra povos menores, contra povos mais frágeis e aniquilando muitas vezes a população por meio de genocídio, por meio de uma guerra injusta provocada por ganância. Me parece que Montesquieu resvala nessa questão aqui, de uma forma filosófica. Não ocorre o mesmo com a honra e a dignidade do príncipe ao se aliar com um tirano. Disse que um monarca do Egito advertiu o rei de Samos por sua crueldade e por sua tirania, e o exortou para que se corrigisse. Como não o fez, mandou comunicar-lhe que renunciava à sua amizade e à sua aliança. A conquista não confere um direito por si mesma. Quando o povo subsiste, ele é um penhor da paz e da reparação do erro. Se o povo é destruído, é disperso, ela é o monumento de uma tirania. Os tratados da paz são tão sagrados para os homens que parecem ser a voz da natureza que reclama seus direitos. A natureza é pacífica, a natureza não me parece belicosa nesse sentido humano da coisa. Esse comentário é meu, tá? Quando o povo subsiste, ele é um penhor da paz e da reparação do erro. Se o povo é destruído ou disperso, ele é monumento de uma tirania. Os tratados de paz são tão sagrados para os homens que parecem ser a voz da natureza, a natureza pacífica, que reclama seus direitos. São todos legítimos quando as condições forem tais que os dois povos, podem ser conservados. Sem isso, aquela das duas sociedades que deve perecer, privada de sua defesa natural pela paz, pode procurá-la pela guerra. Então aí ele legitima o ato belicoso como um ato defensivo. Quando um país é invadido, quando um povo é ameaçado, ele coloca a possibilidade de reação de forma também belicosa, para poder prevenir a vida desses cidadãos. De fato, a natureza que estabeleceu os diferentes graus de força e de fraqueza entre os homens, muitas vezes igualou também a fraqueza à força pelo desespero. Então, é um instinto de sobrevivência que todos nós temos, todos os seres vivos têm, e é legítimo lançar mão desse instinto de sobrevivência na busca de preservar a sua vida, do seu povo, da sua família, da sua nação. Aí está, caro Redi, o que entendo por direito público. Aí está o direito das gentes, ou melhor, aquele da razão. De Paris, 4 da lua de Zilcadé, 1716. Então, queridos, esta é a pequena leitura, a pequena contribuição que eu gostaria de ter trazido aqui para vocês. Montesquieu, Cartas Persas, este livro tão importante, me parece bastante filosoficamente ainda atual, porque nós temos muitas injustiças sendo cometidas, juízes que se acham príncipes e príncipes que são verdadeiros tiranos da nossa sociedade contemporânea, praticando a tirania no sentido de recolonizar povos pelo mundo, destruindo a cultura local desses povos, destruindo a felicidade pacífica dessas nações. Recomendo esse grande iluminista Montesquieu, para que vocês pesquisem mais, leiam um pouco mais aqueles que gostam ou que querem se aproximar um pouco mais da filosofia. No mais, meu muito obrigado, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever se não é inscrito, não esqueça de deixar seu like e seu comentário aqui no canal Arcano Livro.
Meu grande abraço e até o próximo vídeo deste canal.